A paz do Senhor para todos. Hoje quero aprender com vocês uma partícula da passagem da Bíblia, da parte do Senhor, que está no livro de Salmos, capítulo 4, que diz assim: Ó Deus, defensor dos meus direitos, responde-me quando eu te chamar. Eu estava em dificuldades, mas tu me ajudaste. Tem misericórdia de mim e ouve a minha oração. Homens poderosos, até quando vocês vão me insultar? Até quando amarão o que não tem valor e andarão atrás de falsidades? Lembrem que o Senhor Deus trata com cuidado especial aqueles que são fiéis a Ele. O Senhor me ouve quando eu o chamo. Tremam de medo e parem de pecar. Sozinhos e quietos nos seus lugares, nos seus quartos, examine a sua própria consciência. Ofereçam sacrifícios como o Senhor exige e ponha a sua confiança nele. Há muitas pessoas que oram assim: dá-nos mais bênção. Senhor Deus, e olha para nós com bondade, mas a felicidade que pões no meu coração é muito maior do que a daqueles que têm comida com fartura. Quando me deito, durmo em paz, pois só tu, ó Senhor Deus, só tu, ó Senhor Deus, pois só tu, ó Senhor Deus, me faz viver em segurança. Primeiro, Davi, ele começa esse salmo falando da sua angústia, falando dos seus medos. Já no versículo 7, ele fala da sua alegria, do seu contentamento em ter confiado no Senhor. E aí ele finaliza dizendo, deito e durmo em paz, porque só tu, Senhor, me faz viver em segurança. Então, nós queremos falar da nossa fé. O que é a fé? Qual o ponto bom? O que a fé traz de bom para nós? Então, a fé, ela nos faz vencer. É uma das qualidades boas da fé, é que ela nos faz vencer diante das setas malignas que nós recebemos. Satanás
não tem o poder de ler a nossa mente. Satanás, ele não consegue ler sua mente. Ele não sabe o que você está pensando, mas ele tem o poder de, segundo a Bíblia, segundo o que a Bíblia nos diz, Satanás, ele tem o poder de lançar pensamentos na sua mente, pensamentos negativos, pensamentos de morte, pensamentos de mau humor, pensamento de destruição. E quando uma pessoa está com essa tristeza excessiva, é claro que nem sempre, né? Não é só isso, mas ele tem o poder de ser, ou tem tudo para ser uma depressão, para ser por conta dos medicamentos que a pessoa toma, mas também pode ser uma ação maligna, por conta do medicamento, por conta da ação patológica, mas pode ser também uma ação de Satanás, que coloca: eu não quero viver, eu quero morrer, eu vou bater o carro. Então pode ser uma ação satânica de Satanás, colocando pensamentos negativos para que você faça o mal contra você mesmo. E por que Satanás ele tem o poder de lançar sobre nós setas malignas? E o que protege a nossa mente dessas setas malignas? A nossa fé. O que nos impede, ou que impede de Satanás ter ação sobre a nossa vida, sobre os nossos pensamentos, é a nossa fé. Efésios capítulo 6, Paulo fala sobre várias peças dessa armadura, mas eu quero destacar aqui, uma que está no capítulo 16, no capítulo 6 de Efésios, versículo 16. Capítulo 6, versículo 16, que diz assim: além disso, usem o escudo da fé, com o qual vocês poderão apagar todas as setas inflamadas do mal. O escudo da fé nos protege, contra as setas inflamadas do mal, do maligno, contra os pensamentos negativos que Satanás tenta colocar na sua mente. Sabe aquele dia que você acorda, aquele dia que você não quer nada, aquele dia que você fala assim: não vai dar certo, não, eu não quero, porque não vai dar certo, hoje eu não vou conseguir nada,
Aquele dia que você diz, não adianta eu tentar, eu não vou conseguir, se eu tentar não vai dar certo. Aí você diz, eu não quero, não, eu quero desistir de tudo. Eu quero desistir da minha carreira, do meu ministério. Eu quero desistir da minha família, da minha vida espiritual. Eu não quero mais o meu ministério. São setas, todos esses pensamentos são setas malignas que o diabo lança na sua mente. E você pode se proteger dessas setas pela fé. É através da fé que você pode, vencer todas essas setas malignas, todos esses pensamentos negativos, através do escudo da fé. Você pode vencer. A fé, ela nos faz vencedores sobre o sistema do mundo. Quem nos faz vencedor sobre o sistema do mundo é a nossa fé. Em 1 João 5, 4, 5 está escrito: Não, o que é nascido de Deus vence o mundo. Esta é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. Quando eu falo mundo aqui, eu estou falando do sistema maligno que rege as coisas. A Bíblia diz que o mundo jaz no maligno. O mundo é dominado por Satanás. Não tem outra explicação. O mundo, a Bíblia diz, o mundo jaz no maligno, porque o mundo é dominado por Satanás. O pecado, a promiscuidade, o adultério, as coisas más regem a corrupção. Os governos, as coisas deste mundo são dominadas pelo mal. E o mundo quer nos tragar. O mundo quer que nós nos adaptamos a ele. Por isso que Paulo escreveu em Romanos capítulo 12, não se amoldem, não se acostume aos padrões deste mundo, mas sejam transformados pela sua mente, sejam transformados no vosso entendimento, porque assim vocês vão experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O mundo quer que nós nos amoldemos, nos conformemos conforme os padrões estabelecidos. E aí nós temos uma
pressão sobre a nossa vida. Ele quer que nós nos amoldemos, que nós nos adaptemos a esse sistema. E aí onde temos uma pressão para ceder ao pecado, para ceder às coisas mundanas que são contrárias à palavra, ou contra a palavra de Deus. E eu não quero aqui entrar em detalhes, mas o mundo, ele quer que nós vivamos segundo os padrões que ele tem. O Espírito Santo fala ao seu coração a respeito dessas coisas. O Espírito Santo, ele te mostra o que é bom, o que é ruim, o que você deve fazer, qual a decisão você deve tomar. E como que eu venço isso, irmã? Como que eu venço essas setas? Como que eu venço essa vontade do mundo? Você vence segundo a palavra de Deus. É pela fé, é pela palavra de Deus. O que é nascido de Deus, ele vence o mundo. Ele não perde para o mundo. Ele vence o mundo. E essa é a vitória que vence o mundo, a nossa fé. A vitória que vence o mundo é a nossa fé. A fé gerada em nós quando nós ouvimos a palavra de Deus. Se você não ouvir a palavra de Deus, você não vai ter fé, não vai ter como você conhecer e desfrutar desse Deus maravilhoso. E como é que a palavra é gerada? E como é que essa palavra ela é gerada dentro de mim? Ela é gerada dentro do meu coração. Como é que essa palavra ela é gerada dentro do meu coração? É quando você ouve a palavra de Deus. Romanos 10, 17. Consequentemente, a fé vem pelo ouvir a mensagem, e a mensagem é ouvida mediante a palavra de Deus. Então, a fé, ela é gerada dentro de nós através da palavra de Deus. Por isso que eu acho importante eu acho muito importante quando a gente levanta, quando a gente começa o dia, né, um novo dia, uma nova semana. Eu acho muito importante que nós se nós nos alimentarmos antes de você ler o jornal, antes de você sair de casa, de você ler o jornal, antes de você ir para a rede social, se você se alimentar da palavra de Deus, é bem mais gratificante, porque isso vai gerar fé em você. Se você antes de
ler o jornal, antes de ir para a rede social, antes de casa, você lê a palavra do Senhor. Vai gerar em você a fé. Essa fé, ela vai ser consolidada e vai te dar capacidade de suportar os problemas da vida, as adversidades da vida. A fé é gerada pela palavra dentro de nós. Nós precisamos deixar essa palavra agir dentro de nós. A fé é dada a cada pessoa. A fé, cada pessoa tem fé. Uma medida de fé. Cada pessoa, cada um de nós temos uma medida de fé. Nós não devemos nos vangloriarmos se tivermos mais fé do que o outro. Muitas vezes você tem mais fé do que eu, ou eu tenho mais fé que você. Tem gente que fica orgulhoso. Eu sou uma pessoa de muita fé. Eu tenho fé, você não tem. Eu não sou igual a você. Eu tenho muita fé. Não. Deus, Ele deu uma medida de fé para cada um de nós, para cada pessoa. E não importa se você tem uma grande fé ou uma fé pequena. Cada um tem a sua medida de fé. E não importa, sim, se a sua fé está depositada no grande Deus, Romanos 12:3, Paulo escreveu assim: pois pela graça que me foi dada, eu digo a todos vocês, ninguém tenha de si mesmo um conceito mais elevado do que deve ter. Ninguém ache que é maior do que ninguém. Ninguém pense que é alguma coisa, mas pelo contrário, tenham um conceito equilibrado de acordo com a medida da fé que Deus te deu ou lhe concedeu. Não se ache maior do que ninguém, porque você tem uma grande fé. Não se ache, não ache que você é maior que ninguém. Porque pela fé eu já consegui, eu já conquistei muitas coisas. Louvado seja Deus, porque você conseguiu. Mas não menospreze a fé do irmãozinho ou da irmãzinha, mas a fé dele é muito pequena diante da minha. Não importa. Jesus, ele falou que se nós tivermos uma fé pequena, nós vamos conquistar
Não importa se a sua fé é grandona, se você tiver uma fé pequena, você também conquista. Então, não é porque você tem uma fé pequena que você não vai conquistar grandes milagres e receber grandes milagres. Paulo ainda diz em Romanos 14, que nós temos a certeza que nós temos de aceitar aqueles que são fracos na fé. Eu preciso respeitar, eu preciso aceitar aqueles que são fracos na fé. Romanos 14:1 diz: aceitem entre vocês quem é fraco na fé, sem criticar as opiniões dessas pessoas. Talvez a fé que Deus deu a você já permitiu que você tivesse uma revelação, um entendimento em relação a algumas coisas, mas aquela pessoa ainda não recebeu essa mesma fé, nessa proporção que você recebeu. Então, respeita ele. Ele crê em Deus, não é só você que crê em Deus, ele também crê. Como você, ele creu em Jesus. Ele recebeu Jesus como você, mas talvez a fé dele ainda não permitiu que ele tomasse alguns posicionamentos em relação a coisas que você já percebeu. Aceite aqueles que são fracos na fé. Não olhe para o tamanho da fé do seu irmão. Pelo contrário, aceite ele. Essa é a palavra que eu tenho para você hoje. O Senhor aumenta a minha fé. Ó Senhor, aumenta a minha fé. E saiba que não importa o que você esteja enfrentando na sua vida. Pela fé, tudo é possível. Tudo é possível. É claro que tudo isso passa pela vontade de Deus. Tudo é possível ao que crê, mas depende da vontade de Deus. Você já entregou para Deus e já disse: Senhor, fazes a tua vontade? Não estou aqui querendo criar uma falsa esperança, uma falsa promessa, expectativa em você de que todos os seus problemas serão solucionados. Não é isso. Não entenda dessa forma. O que eu estou dizendo para você é que Deus é poderoso para resolver qualquer situação segundo a vontade dele. Isso passa pela vontade de Deus. E esta
passa pela vontade de Deus e está ligado à sua fé. Depende de você. Você tem fé? Se você tem fé, Deus ele tem poder para te ajudar. Essa é a palavra que vai alimentar a sua fé. Tudo vai se tornar possível se você crer. O primeiro passo é você crer, ainda que não. E depois o segundo passo é a vontade de Deus. E as coisas vão serem acrescentadas, ou elas vão chegarem até você. O primeiro passo é você ter fé. O segundo passo é você acreditar em Deus. Às vezes nós estabelecemos orando por coisas que Deus tem uma solução totalmente diferente daquela que nós estamos imaginando, ou que nós estamos pedindo a Deus. Não é verdade? Eu quero tanto, eu tanto peço a orientação, eu estou orando tanto para eu passar num concurso, eu estou orando para eu conseguir um emprego na fábrica tal, mas de repente Deus está abrindo uma porta para você numa empresa multinacional. É só um exemplo que eu estou dando. Você encontra um emprego, uma porta aberta de emprego numa empresa multinacional que vai ser assim um negócio bem mais vantajoso para você. É só um exemplo, não vai impressionar. Amados, nós temos que compreender que nós precisamos ter fé e que nós precisamos nos submeter também à vontade do Senhor. Se você não se submeter à vontade de Deus, você não vai a lugar nenhum. Tudo que você for fazer, você deve dizer, se Deus permitir, você deve orar, você deve perguntar: Pai, é essa a tua vontade? É isso que eu devo fazer? Essa, amados, é a palavra que eu trago para você no dia de hoje. Que você deve primeiro buscar a Deus, e todas as outras coisas lhe serão acrescentadas em todas as áreas da sua vida. Deus, aqui está a tua palavra, abençoa quem vai ouvir, que eles possam entender, Pai, e além de entender, eles venham colocar em prática. Visita cada um, ouvinte, que vai ouvir esta palavra, e glorificas o teu nome no coração de cada um. Se tem corações endurecidos, que o Senhor venha quebrantar, mas que a tua palavra venha penetrar em cada coração ouvinte desta palavra, e que o teu nome seja glorificado. Eu oro em nome de Jesus. Amém.